E aí, minha amiga, e aí, meu amigo, tudo bem? Estamos juntos novamente e venho lhe pedir apenas alguns minutos do seu tempo para que possamos refletir sobre um tema importante de nossa vida. Se você ainda não percebeu, já estamos juntos há 2 meses. Vai ser o nosso 8º encontro e hoje eu trago um tema muito importante para a nossa vida. Seja a nossa vida empresarial, seja a nossa vida ministerial, seja a nossa vida familiar. De onde eu tirei o assunto que nós vamos conversar e refletir hoje? Sabe, há algum tempo eu fui dar consultoria em uma empresa. E chegando lá, depois de algum tempo, eu estava conversando com aquele patriarca, com aquele senhor. Se eu não me engano, na época tinha mais de 70 anos. Sei que está vivo ainda e com muita saúde. E em um dos nossos encontros eu notei uma tristeza muito grande em seu coração. Ele tem vários empregados, tem uma empresa consolidada e mesmo nesse momento em que estamos vivendo, a empresa dele está bem. É lógico que diminuiu a receita, algo nesse sentido, mas ainda está bem. Mas naquele momento ele tinha uma profunda angústia, uma profunda tristeza em seu coração. E eu comecei a me perguntar e fui questionar ele. Como que ele estava angustiado e triste se a empresa dele tinha uma rentabilidade boa, se tinha clientes fiéis? O que estava entristecendo o seu coração? E ele me contou a tristeza que parava em seu coração. Ele tinha um filho, e eu conheço esse rapaz, que tinha saído da empresa e estava trabalhando na empresa concorrente. E aquilo estava angustiando ele. Então nós começamos a conversar e fomos investigar por que ele estava angustiado, por que seu filho tinha saído. E ele falou que ele tinha transicionado o empreendimento para o filho dele. E o filho dele já estava administrando a empresa porque ele já estava de idade, estava saindo. E em determinado momento ele recebeu a visita de um funcionário, de um colaborador antigo. O filho dele tinha dado uma ordem, tinha mudado os processos da empresa. E aquele funcionário antigo, que estava acostumado ainda com ele na gestão, foi e falou com ele: olha, eu não concordo com o que o seu filho fez, isso e tal. Ele falou: não, pode deixar. Eu vou falar com meu filho para mudar. Fica da forma como você está. Quando ele foi falar com o filho dele, ele teve uma discussão muito séria com o filho dele. E o filho dele não aceitou aquilo. O filho dele falou: poxa pai, se o senhor transicionou a empresa para mim, agora o senhor está interferindo. E o funcionário, ele em vez de falar comigo, foi falar com o senhor. Isso está errado. E esse pai, esse empresário bem sucedido, ele acabou apoiando o colaborador, mesmo o filho dele fazendo um bom trabalho, mesmo a empresa estava crescendo, estava com um número maior de clientes, mesmo tudo aquilo, ele apoiou o colaborador. Ele não percebeu que quando ele fez aquilo, ele abriu uma grande lacuna para que outros colaboradores perdessem a referência de autoridade que o filho dele estava querendo implementar. O filho dele ficou muito angustiado, muito triste. E era um profissional, muito competente. Saiu e foi para concorrente em outro estado. Quando conversamos ali, Deus nos usou para mostrar para esse empresário que ele tinha errado. Nós fizemos uma série de ilustrações em que ele pôde perceber que o erro era dele. E o que ele fez? Ele restabeleceu o contato com o filho dele, porque não somente ele tinha perdido o filho, eles estavam brigados. Ele restabeleceu o contato, ele pediu perdão ao filho dele, convidou o filho dele para a gestão, passou definitivamente a gestão para o filho. E a empresa hoje está maior do que no tempo dele. Nós temos que pensar muito sobre esse item, sucessão familiar. Nós temos observado várias empresas que estão falindo porque a sucessão é mal feita. Às vezes o patriarca, o gestor, ele coloca um parente, um filho ou uma filha que não tem um dom, que não tem habilidade, que não foi trabalhado para assumir a empresa, e não pode acontecer isso, você pode quebrar. Por isso que a gente observa às vezes na nossa cidade,
no nosso estado e no nosso país, às vezes você vê aquela empresa que estava bem, estava bombando, que estava crescendo, que era uma referência às vezes para alguma cidade. Você pensava naquela cidade, pensava no nome daquela empresa. E às vezes na hora de transicionar, o pai, o gestor, ele coloca na mão de pessoas que não têm habilidade administrativa e ela acaba quebrando. Ou às vezes coloca nas mãos de pessoas que são amigas, mas não têm competência. Eu não estou falando que às vezes as pessoas vão roubar, alguma coisa assim. Não, às vezes elas não têm habilidade para gerir a empresa. Nesse caso que eu estava falando, a pessoa tinha habilidade, mas o pai não soube perceber que era outro momento. Já que ele transicionou, já que ele passou, então ele deveria o quê? Cobrar do filho alguma coisa. Às vezes você não tem um sucessor na sua família com uma competência administrativa. Então faz o seguinte, administra de forma profissional, coloca ele monta uma gestão, coloca ele como presidente, mas coloca um administrador, contrata uma empresa de auditoria para te dar auditoria a cada mês, a cada 2 meses. Se o administrador não estiver bem, aí você contrata outro, mas não coloca pessoas que são os seus amigos ou seus familiares somente porque você gosta, somente porque você confia e que você já sabe que não tem competência administrativa para conduzir aquilo. Às vezes não é o talento dele, às vezes ele é bom de marketing, às vezes ele é bom de relacionamento, mas ele não foi forjado, ele não quis ser modelado. Porque muitos estudos falam que nós temos 2 formas de sermos empreendedores, nato e inato. Vai ter uma divergência, mas se você realmente desejar, você pode ser formado. Mas tem casos em que a pessoa não tem perfil para isso. E você, como gestor, tem uma responsabilidade social enorme, porque se a sua empresa quebrar, muitas famílias vão perder o emprego. E talvez pessoas que já estejam próximo da aposentadoria vão perder tudo aquilo e talvez não consigam uma reposição. Mas se isso aconteceu com você, esse é o momento certo para você pensar, né? Se isso aconteceu com você, pensar no que você fez. Se isso está acontecendo com você, é um momento propício para pensar que é um momento de mudança. Mas pense bem, muito bem, nessa pessoa jurídica, nessa outra pessoa que você criou. É como se fosse um filho gerado e ele precisa continuar. Menos de 10% das empresas mundiais têm mais de 100 anos. E muito é por causa disso, da transição. Talvez aí agora na sua cidade você visualize um caso de uma empresa dessa forma que eu estou falando. Ore por ela. Talvez haja tempo dela mudar, haja tempo dela se reinventar. É um momento propício para isso. Então eu te falo, a sucessão familiar é muito importante para o sucesso e a permanência das empresas no mundo atual. Que Deus abençoe você, como gestor, como pai, como funcionário e como ministro de uma igreja nesse momento. Gostaria, antes de finalizar, que isso serve para uma igreja, que isso serve para uma casa, que isso serve para uma empresa. Então isso serve para vários aspectos da nossa vida. Que você possa refletir nesses momentos que são propícios para isso e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço para você. Até! Um convite especial. Nós não somente queremos manter esse espaço, mas nós queremos aumentar esse espaço. Então seja um mantenedor, venha colaborar para esse espaço aumentar e alcançar mais e mais vidas. Eu tenho certeza que se você orar, pedir discernimento a Deus, Ele vai te mostrar o que está nos nossos corações e você vai ser um mantenedor desse espaço. A nossa conta bancária está aqui embaixo. Seja também um mantenedor desse espaço. Um forte abraço. Que Deus abençoe você, seus empreendimentos, sua família e seu ministério. Até semana que vem, no nome de Jesus. Olha lá, não vai...